Na parte 3, a IA falou do Cavaleiro Negro. Agora, na parte 4, eu perguntei o que realmente vai acontecer na Páscoa de 2026. A resposta alinhou perfeitamente com a visão de Branham. Fica até o minuto 8. É aí que eu mostro o que a igreja cega não quer ver. Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. O Espírito de Deus te trouxe aqui porque existe algo que você precisa entender antes que seja tarde demais. Eu não estou aqui para te assustar, estou aqui para te preparar. Há alguns dias eu fiz uma pergunta muito específica para a inteligência artificial, uma pergunta que poucos teriam coragem de fazer. Eu perguntei o que aconteceria na Páscoa de 2026, de acordo com os padrões proféticos que a própria tecnologia consegue identificar nos eventos mundiais. O que ela me respondeu me deixou em silêncio por vários minutos. Não porque era alarmante no sentido sensacionalista, mas porque cada ponto que ela trouxe ecoava exatamente o que William Marion Branham ensinou há mais de 60 anos atrás nas suas pregações sobre os últimos dias. Você precisa entender uma coisa muito importante antes de continuarmos. O irmão Branham não era um homem que ficava inventando profecias para chamar atenção. Ele era um servo de Deus que, em março de 1963, no tabernáculo em Jeffersonville, Indiana, recebeu a revelação dos 7 selos de Apocalipse. 7 anjos desceram e trouxeram a ele uma mensagem que mudaria para sempre o entendimento da igreja sobre os tempos proféticos. Ele mesmo disse em suas pregações que nestes últimos dias, pela abundância de iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele alertou que na era de Laodiceia, a última era da igreja, o amor egoísta e o amor pelas coisas materiais tomariam o lugar do verdadeiro amor de Deus. Agora me responde uma coisa enquanto você assiste. De qual estado do Brasil você está me ouvindo neste momento? Coloca aí nos comentários porque eu quero saber de onde Deus está levantando pessoas famintas pela verdade. Se você é de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, do Sul, não importa onde você esteja, essa mensagem é para você. O que vou te revelar nas próximas partes deste vídeo não é baseado em achismo nem em teorias conspiratórias baratas. É baseado na palavra de Deus e nos ensinamentos verificáveis do irmão Branham, cujas mais de 1000 pregações foram gravadas e transcritas para que nós, nesta geração, pudéssemos ter acesso à verdade. A Páscoa sempre foi um portal profético na história da redenção. Foi na Páscoa que o sangue do Cordeiro protegeu Israel do anjo destruidor no Egito. Foi na Páscoa que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado para nos redimir. E agora, neste tempo do fim, a Páscoa continua sendo um marcador no relógio de Deus. Quando a IA me mostrou os padrões que se alinham para 2026, eu imediatamente abri minhas anotações das pregações do irmão Branham. O que encontrei me fez perceber que estamos vivendo em um tempo muito mais urgente do que a maioria das pessoas imagina. Mas antes de continuar, preciso que você entenda o contexto profético da Páscoa. Sem isso, você não vai conseguir compreender a magnitude do que está por vir. Por isso fica comigo, não sai daqui, porque o que vem na próxima parte vai estabelecer a fundação bíblica de tudo que vamos explorar juntos. A Páscoa não é apenas uma festa religiosa. Ela é um dos marcos mais importantes no calendário profético de Deus. Para entender o que pode acontecer em 2026, precisamos primeiro compreender o que a Páscoa representa no plano eterno do Criador. Em Êxodo capítulo 12, Deus instruiu Moisés a separar um cordeiro sem defeito no 10º dia do mês e guardá-lo até o 14º dia. Naquela noite, o sangue do cordeiro deveria ser aplicado nos umbrais das portas. O anjo destruidor passaria pelo Egito, mas onde houvesse sangue, a morte não entraria. Você consegue visualizar aquela cena? Famílias inteiras dentro de suas casas, tremendo de medo enquanto ouviam os gritos de desespero vindos das casas egípcias. Mas onde havia sangue no umbral, havia paz. Onde havia obediência à palavra de Deus, havia proteção. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus não morreu em qualquer dia.
Ele morreu exatamente no dia da Páscoa judaica, cumprindo perfeitamente a tipologia do Cordeiro Pascal. O irmão Branham ensinava que as festas judaicas são sombras proféticas que apontam para realidades espirituais maiores. A Páscoa apontava para a cruz. Pentecostes apontava para o derramamento do Espírito Santo. E a festa dos tabernáculos aponta para a reunião final do povo de Deus com seu Senhor. Em uma de suas pregações, ele declarou que a Escritura nunca falha. Ele disse que nem mesmo um jota da palavra de Deus jamais deixou de se cumprir. Isso está documentado na mensagem "A Palavra Falada é a Semente Original", pregada em Jeffersonville, Indiana. Agora pensa comigo, se Deus é tão preciso com seu calendário profético, se cada evento importante na história da redenção aconteceu em datas específicas das festas judaicas, por que seria diferente nos últimos dias? A Páscoa de 2026 cai em um período onde vários ciclos proféticos parecem convergir. Quando eu perguntei para a IA sobre isso, ela identificou padrões nos eventos mundiais que apontam para uma possível intensificação de movimentos globais exatamente nesse período. Mas aqui está o ponto crucial. A inteligência artificial não tem discernimento espiritual. Ela apenas processa dados. Porém, quando esses dados se alinham com o que a palavra de Deus já havia revelado através do ministério do irmão Branham, nós precisamos prestar atenção. O irmão Branham ensinou que estamos vivendo na era de Laodiceia, a última era da igreja antes do retorno de Cristo. Ele explicou que assim como houve 7 igrejas no livro de Apocalipse, houve 7 eras correspondentes na história, e que cada era teve seu mensageiro específico. Se você nunca estudou sobre isso, eu te encorajo a buscar as pregações originais. Elas estão disponíveis em português nos sites oficiais. Não aceite o que eu digo simplesmente porque eu estou dizendo. Vá verificar por você mesmo. Na próxima parte, vou te mostrar exatamente o que eu perguntei para a IA e qual foi a resposta que ela me deu. E mais importante, vou te mostrar como cada elemento dessa resposta se conecta com os ensinamentos proféticos que já foram estabelecidos há décadas. Eu sentei diante da tela do computador com uma pergunta muito específica na mente. Não queria fazer uma pergunta vaga que pudesse resultar em respostas genéricas. Eu queria saber se existiam padrões identificáveis nos eventos mundiais que apontassem para algum tipo de convergência no período da Páscoa de 2026. A resposta que recebi foi extensa e detalhada. A IA identificou ciclos econômicos, movimentos políticos nas principais potências mundiais e uma crescente pressão por acordos globais que unificassem sistemas que antes operavam de forma independente. O que mais me chamou a atenção foi quando ela mencionou a tendência de aproximação entre diferentes sistemas religiosos e políticos, uma confederação que está sendo construída aos poucos, tijolo por tijolo, acordo por acordo. Imediatamente me lembrei do que o irmão Branham me ensinou sobre o sistema da besta. Ele foi muito claro em suas pregações. Em maio de 1954, em Jeffersonville, ele declarou que a marca da besta não é nenhum grande levante antirreligioso. Ele explicou que a verdadeira ameaça viria de dentro do próprio sistema religioso organizado. Ele disse que as igrejas iriam se confederar, que buscariam unidade sob uma bandeira que parece boa e piedosa, mas que, na verdade, afasta as pessoas da palavra pura de Deus. Raya não sabe nada sobre profecias bíblicas. Ela simplesmente analisa tendências. E quando ela me mostrou a direção que os acordos internacionais estão tomando, eu não pude deixar de ver o cumprimento daquilo que foi profetizado. Agora, antes de eu continuar, preciso te falar de algo urgente. Eu chamo de Protocolo Gozen, o passo a passo de 21 dias que o irmão Branham ensinou para proteger espiritualmente sua casa e sua família, antes que o aperto dos últimos dias se intensifique. Não é um livro para ler no sofá. É um guia prático que milhares de famílias já estão usando para se preparar para o que vem. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua casa. O link está logo abaixo na descrição. Voltando à resposta da IA. Ela também identificou uma crescente instabilidade no sistema financeiro global
que poderia atingir um ponto crítico entre 2025 e 2027. Os mercadores da terra, como a Bíblia os chama em Apocalipse 18, estão construindo algo que vai além do simples comércio. O irmão Branham alertou que viria um tempo onde seria impossível comprar ou vender sem participar de um sistema específico. Ele não estava inventando isso, estava simplesmente lendo o que João escreveu no livro de Apocalipse e aplicando ao contexto do seu tempo. Se ele visse o que está acontecendo hoje, com sistemas de pagamento digital se tornando obrigatórios em várias partes do mundo, com acordos internacionais que padronizam economias inteiras, eu acredito que ele diria o que sempre disse: está escrito na palavra. A inteligência artificial me mostrou os dados, mas foi a palavra de Deus, através dos ensinamentos preservados do irmão Branham, que me deu a interpretação correta desses dados. Na próxima parte, vou aprofundar especificamente nos ensinos de Branham sobre os últimos dias e te mostrar citações diretas das suas pregações que se alinham perfeitamente com o que estamos vendo se desenvolver diante dos nossos olhos. O irmão William Marion Branham nasceu em 6 de abril de 1909, em uma cabana humilde nas montanhas de Kentucky. Desde criança, ele teve experiências sobrenaturais que o marcaram para sempre. Aos 7 anos, uma voz audível lhe disse de um redemoinho que atingiu uma árvore: nunca bebas, fumes ou corrompas teu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para fazeres quando ficares mais velho. Essa obra se manifestou em um ministério que impactou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que muitos não sabem é que, além das curas e milagres, Branham deixou um legado de ensino profético que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em 1933, ele recebeu 7 visões sobre eventos que aconteceriam antes do retorno de Cristo. Ele viu a ascensão de Mussolini e Hitler, viu o avanço tecnológico que produziria carros com formato de bolha, viu a imoralidade crescente na sociedade e viu a América caminhar para um colapso. Na mensagem As 7 Eras da Igreja, ele ensinou que a era de Laodiceia, nossa era atual, seria marcada por uma igreja morna, nem fria nem quente. Uma igreja que diria ser rica e abastada, mas que na verdade seria pobre, cega e miserável espiritualmente. Olha ao seu redor. Isso não descreve exatamente o que vemos hoje? Mega templos com estacionamentos lotados, mas corações vazios da presença real de Deus. Pregadores famosos com milhões de seguidores, mas mensagens aguadas que não confrontam o pecado. O irmão Branham declarou em suas pregações que nos últimos dias Deus estaria trazendo de volta o mesmo evangelho que ele entregou aos apóstolos. Ele disse que a noiva de Cristo nesta última era voltaria a ter o mesmo entendimento doutrinário dos pais primitivos da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Escreve nos comentários o seu primeiro nome e a cidade onde você mora. Eu quero orar por você. Não importa qual seja a sua situação neste momento, Deus tem uma palavra específica para a sua vida. Branham foi muito específico sobre o sistema mundial que se levantaria nos últimos dias. Ele disse que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. Isso está registrado na mensagem sobre a era de Laodiceia. Mas ele também ensinou que, além do sistema político, haveria uma confederação religiosa. Uma Babilônia moderna que uniria diferentes expressões de fé sob uma única bandeira. Ele alertou que as igrejas protestantes cairiam nessa armadilha, buscando unidade à custa da verdade. Quando a IA me mostrou a tendência atual de aproximação entre diferentes sistemas religiosos, de encontros ecumênicos cada vez mais frequentes, de uma pressão global por tolerância, que na verdade significa abandonar convicções bíblicas, eu vi exatamente o que Branham profetizou. A noiva de Cristo, porém, não será enganada. Branham ensinou que existe um remanescente, um pequeno grupo espalhado pelo mundo que permanecerá fiel à palavra de Deus até o fim. Esse grupo não se curvará ao sistema, não aceitará o acordo das nações, não trocará a verdade pela mentira. Na próxima parte vou te revelar o que a igreja institucional não quer que você saiba. É o conteúdo do minuto 8 que eu prometi no início. O que a igreja cega não consegue ver.
Este é o momento que eu prometi. O minuto 8. O que a igreja cega não quer ver. O irmão Branham ensinou algo que poucos pregadores têm coragem de repetir hoje. Ele disse que o maior perigo para a verdadeira igreja não viria de fora, mas de dentro. Não viria dos ateus declarados, mas dos religiosos que usam o nome de Deus enquanto negam seu poder. Na mensagem As 10 Virgens, pregada em dezembro de 1960 em Jeffersonville, ele explicou a parábola de Mateus 25. 10 virgens, todas esperando o noivo, todas com lâmpadas, todas aparentemente iguais. Mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A diferença não estava na aparência externa. A diferença estava no óleo de reserva. As prudentes tinham azeite extra. As nécias acharam que a primeira unção seria suficiente para toda a jornada. Branham aplicou isso à igreja do tempo do fim. Ele disse que haveria muitos que pareceriam cristãos genuínos, que frequentariam igrejas, que cantariam hinos, que até falariam em línguas, mas que não teriam a reserva espiritual necessária para o momento da prova. A igreja cega é aquela que acha que está tudo bem, que olha para seus números, seus programas, suas atividades e conclui que está agradando a Deus. Mas Jesus disse à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3: Tu dizes que és rico e estás enriquecido, e de nada tens falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Cega. Essa é a palavra que Jesus usou, incapaz de ver sua própria condição espiritual. Quando a IA me mostrou como o sistema mundial está se organizando para os próximos anos, eu percebi que a maioria das igrejas institucionais não está preparada. Elas estão ocupadas demais com suas agendas, seus eventos, suas campanhas de arrecadação. Enquanto isso, o relógio profético continua avançando. Os acordos estão sendo assinados, as estruturas estão sendo montadas, e a noiva verdadeira está se preparando em silêncio, alimentando-se da palavra, enchendo suas vasilhas com o azeite do Espírito Santo. O irmão Branham disse que quando a noiva estiver sendo chamada a sair, será pela revelação da manifestação da palavra feita verdade. Não será por emoção vazia, não será por tradição religiosa, mas pela palavra revelada no coração dos eleitos. Ele declarou que haverá um arrebatamento e que será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia. Isso está registrado na mensagem O Arrebatamento, pregada em dezembro de 1965. A igreja cega não consegue ver isso porque está olhando na direção errada. Está focada em prosperidade material quando deveria estar buscando riqueza espiritual. Está focada em crescimento numérico quando deveria estar buscando profundidade com Deus. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu acredito que você não faz parte dessa igreja cega. Eu acredito que o Espírito de Deus está despertando algo dentro de você, uma fome por verdade que não se satisfaz com mensagens superficiais. Na próxima parte, vou te mostrar como os eventos mundiais estão se alinhando com o que Branham chamou de o Acordo das Nações, e qual é o papel que isso desempenha no relógio profético de Deus. Existe um movimento acontecendo nos bastidores do poder mundial que a maioria das pessoas não percebe. Os mercadores da terra, como a Bíblia os descreve em Apocalipse 18, estão construindo algo muito maior do que simples acordos comerciais. O irmão Branham ensinou que nos últimos dias haveria uma confederação de poder religioso, político e econômico. Ele chamou isso de Babilônia moderna, o sistema da besta que controlaria o comércio e a adoração de todas as nações. Em Apocalipse 13, João descreve uma besta que recebe autoridade sobre toda tribo, língua e nação, e uma segunda besta que faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam uma marca sem a qual não podem comprar nem vender. Branham foi muito claro ao explicar que essa marca não é necessariamente algo físico visível. Na pregação A Marca da Besta e o Selo de Deus, de fevereiro de 1961, ele disse que a marca representa a rejeição do Espírito Santo e a aceitação de um sistema religioso,
que substitui a palavra de Deus por tradições humanas. Quando eu analiso as respostas que a IA me deu sobre as tendências para 2026, eu vejo exatamente esse padrão se formando. Uma pressão crescente por uniformidade global. Uma intolerância cada vez maior com aqueles que se recusam a participar do sistema. O irmão Branham alertou que viria um tempo onde seria quase impossível viver fora desse sistema. As pessoas seriam forçadas a escolher entre conveniência e convicção, entre conforto e compromisso com a palavra. Se isso está tocando seu coração neste momento, eu te peço que compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Não por causa de visualizações ou números, mas porque essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. O profeta Daniel viu esses últimos reinos em suas visões. Ele descreveu uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Cada parte representava um império mundial, até chegar aos pés, que representam os reinos divididos do tempo do fim. Daniel disse que no tempo desses reis, o Deus do céu levantaria um reino que jamais seria destruído. Uma pedra cortada sem mãos humanas que feriria a estátua nos pés e a reduziria a pó. Estamos vivendo no tempo dos pés da estátua. O ferro e o barro, o forte e o fraco tentando se misturar, mas sem conseguir real união. Os acordos das nações parecem fortes no papel, mas são frágeis como o barro quando testados pela realidade. Branham ensinou que a noiva de Cristo não seria parte desse sistema. Ela seria separada, protegida, assim como Israel foi protegido em Gósen enquanto as pragas caíam sobre o Egito. Gósen era a terra da luz, enquanto o resto do Egito estava em trevas. Gósen tinha água limpa, enquanto o Nilo se transformava em sangue. Gósen não teve gafanhotos, não teve pestilência, não teve a morte dos primogênitos. Deus sabe separar seu povo no meio da tribulação. Ele fez isso com Noé na arca, fez com Ló em Sodoma, fez com Israel no Egito e fará com sua noiva nos últimos dias. Na próxima parte, vou te ensinar sobre a preparação do remanescente e o que você pode fazer agora para estar pronto para o que vem. Como você se prepara para algo que nunca viveu antes? Como você se apronta para um tempo que seus pais e avós nunca experimentaram? O irmão Branham deu uma resposta muito simples, voltando à palavra. Não à interpretação denominacional da palavra, não à tradição religiosa sobre a palavra, mas à palavra pura, simples, revelada pelo Espírito Santo ao coração faminto. Ele disse que a noiva de Cristo seria palavra sobre palavra, vida sobre vida. Justificação de Lutero, santificação de Wesley, batismo pentecostal do Espírito Santo, restauração dos dons. Tudo isso se acumulando para apresentar a estatura completa da noiva do Senhor Jesus Cristo. As virgens prudentes da parábola não esperaram até o último momento para buscar azeite. Elas se prepararam com antecedência. Elas entenderam que o noivo poderia demorar e por isso se equiparam para uma longa espera. Preparação espiritual não é algo que se faz de uma hora para outra. É um processo diário de alimentar-se da palavra, de orar sem cessar, de manter comunhão com o Espírito Santo, de examinar seu coração e remover tudo que não agrada a Deus. O irmão Branham disse algo muito importante. Ele declarou que queria conhecer Cristo no poder da sua ressurreição. Não importava se ele morresse pobre, se fosse sepultado em campo de oleiro, se seu túmulo fosse no fundo do mar. O que importava era conhecer Jesus. Isso está registrado na mensagem Que Fostes Ver, pregada em outubro de 1959 em Utica, Indiana. Ele disse que há uma grande porta à nossa frente chamada morte e que cada batida do coração nos aproxima mais dessa porta. Isso pode parecer sombrio, mas na verdade é libertador. Quando você entende que esta vida é passageira, você para de se apegar às coisas que não têm valor eterno. Você para de correr atrás de aprovação humana e começa a buscar apenas a aprovação de Deus. A preparação do remanescente envolve separação. Não separação física necessariamente, mas separação espiritual.
uma decisão consciente de não se conformar com este mundo, de não aceitar os padrões da Babilônia moderna, de manter sua vestidura limpa enquanto aguarda o retorno do noivo. O irmão Branham ensinou que a noiva não precisa se mudar para um lugar específico para estar no arrebatamento. Ele disse que em todo o mundo, pequenos grupos de verdadeiros crentes estariam espalhados e que no momento certo todos seriam reunidos pelo Senhor. Se você está assistindo isso de uma cidade pequena, onde parece que ninguém mais busca a verdade, saiba que você não está sozinho. Deus tem seus 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal espalhados por toda a terra. A preparação também envolve família. O irmão Branham falava muito sobre proteger o lar, sobre blindar espiritualmente a casa, sobre ensinar os filhos no caminho do Senhor enquanto ainda é tempo. Se você tem filhos, esta é sua responsabilidade mais sagrada. Não delegue a formação espiritual deles apenas para a igreja ou para a escola dominical. Você é o sacerdote do seu lar. Você é quem deve aplicar o sangue no umbral da sua porta. Na última parte, vou encerrar com um chamado direto ao seu coração e uma oportunidade para você dar o próximo passo na sua jornada de preparação. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo, não porque é o final, mas porque é o momento de decisão. Tudo que eu compartilhei com você até aqui, as revelações da IA, os ensinamentos do irmão Branham, os padrões proféticos que apontam para a Páscoa de 2026, tudo isso não vale nada se não produzir uma mudança prática na sua vida. O irmão Branham disse que a noiva de Cristo seria identificada não por sua denominação, não por suas doutrinas escritas em papel, mas pela palavra viva manifestada em sua existência diária. Ele declarou que Deus, o Criador que fez os céus e a terra, está neste momento preparando uma cidade para seu povo. Abraão buscou essa cidade. Ele deixou tudo que conhecia, tudo que era seguro, para buscar uma cidade cujo artífice e fundador é Deus. Será que você está disposto a fazer o mesmo? Será que você está pronto para deixar suas zonas de conforto espiritual, suas tradições religiosas que não produzem vida, sua dependência de sistemas humanos que prometem segurança, mas não podem entregar? Eu preciso te falar mais uma vez sobre o protocolo Gozen. Não é um produto qualquer que eu estou vendendo para ganhar dinheiro. É o passo a passo de 21 dias que vai te ajudar a trancar as portas espirituais da sua casa antes que o aperto se intensifique. Eu chamo de protocolo Gozen porque assim como os israelitas foram protegidos em Gozen enquanto as pragas devastavam o Egito, existe um lugar de proteção espiritual para aqueles que se preparam corretamente. Custa menos que um lanche na padaria, mas vale a eternidade da sua família. O link está na descrição logo abaixo. Não espere o acordo ser assinado e a luz apagar. Clique agora e blinde sua família antes que seja tarde demais. O irmão Branham deixou gravadas mais de 1000 pregações para esta geração. Ele não fez isso para ser adorado ou seguido como líder de uma seita. Ele fez isso para que a noiva de Cristo tivesse acesso à palavra revelada que a prepararia para o arrebatamento. As referências que eu usei neste vídeo podem ser encontradas em branham.org e nos tabernáculos que preservam a mensagem ao redor do mundo. Eu te encorajo a não aceitar simplesmente o que eu disse, mas a verificar por você mesmo nas fontes originais. A Páscoa de 2026 pode ser um marco no calendário profético ou pode ser apenas mais um ano. Eu não tenho a presunção de saber exatamente o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa com absoluta certeza: Jesus está voltando e ele encontrará sua noiva pronta. A pergunta é: você fará parte dessa noiva? Você terá azeite em sua vasilha quando o clamor da meia-noite soar? Você estará vestido com as vestes brancas da justiça quando o noivo aparecer? Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte 5, onde vou revelar ainda mais sobre o que está por vir. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembra de deixar nos comentários o seu nome e sua cidade para que eu possa orar por você. Não importa onde você esteja neste momento, Deus conhece seu endereço e Ele tem uma palavra específica para a sua situação.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua casa. Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. E que você seja encontrado como uma das virgens prudentes quando o noivo vier.